Gente, voltando aí, batendo papo com a doutora Flávia, e vamos falar, ela está falando sobre endometriose. Eu tenho 10 minutos, que eu também quero esclarecer algumas coisas sobre home care. Na verdade, quando eu toquei no tema da endometriose, né, sobre o doutor Romualdo e o Romualdo. doutor Gustavo, foi no sentido de que, às vezes, quando você procura um atendimento pelo plano de saúde, o plano de saúde te indica um cirurgião, por exemplo, para fazer a cirurgia da endometriose. Mas não é um cirurgião especialista, não é um cirurgião ginecológico, não é um cirurgião para aquela situação de fato. Então, você acaba sendo exposta a um risco de fazer uma cirurgia que pode não ter o efeito desejado ou você pode ter que fazer Sim. outra. Então, quando eu falei desse caso oncológico, por exemplo, dessa minha cliente de Minas, ela teve uma negativa pelo plano, porque o plano falou que aquele médico não era credenciado à rede, mas eles também não têm um médico especialista. Então, é direito dela ser atendida por um especialista. E ela já estava desesperada porque não teria o atendimento. Então, foi o que você falou, é a informação. Agora, se você tiver com dúvida, busque um advogado especialista Perfeito, na esse é área, o em caminho. direito médico. Procure o seu ginecologista ou o médico que fez aquela indicação para ele esclarecer por que precisa ser um tipo de procedimento e não o outro. Entendeu? A pergunta é, home care, como se conseguir e o que é o home care? Quais são as pessoas que têm direito ao home care? Então, Hélio, eu tenho muitos pacientes em home care hoje e os advogados costumam ser procurados por conta de negativa, seja no SUS, seja no plano de saúde. O home care, ele tem que ser, antes de qualquer coisa, uma indicação médica. Médica. É Tá. o médico que vai dizer se aquele paciente precisa de uma internação domiciliar. O home care não é para aquela pessoa muito velhinha, que a família já não está conseguindo mais cuidar ou não tem tempo de cuidar. Não é para aquela pessoa que tem dificuldade de andar ou que às vezes não anda. Tá? O home care, ele é uma internação domiciliar com uma equipe multidisciplinar de técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, psicólogo, fonoaudiólogo, depende do que aquele paciente precisa. Então, a internação por home care, ela é como se fosse uma internação hospitalar, como se aquela pessoa estivesse dentro de um hospital, os profissionais que ela vai precisar. A internação domiciliar, ela é feita por profissionais capacitados, por profissionais especializados a fazerem procedimentos ou atendimentos especializados. Digamos, por exemplo, uma paciente muito obesa, que é permanentemente acamada, que fica deitada o tempo todo. Se ela não fizer o que a gente chama de troca de decúbito, que é virar para um lado, virar para o outro, ela vai fazer úlceras de pressão, escaras, vai começar a fazer Escaras. feridas. Essas feridas, quando elas estão ali no início, é uma lesão ainda não aberta, ela pode ser cuidada por um familiar, por uma pessoa do posto de saúde. Teresópolis tem o SAD, que é o atendimento domiciliar. Mas quando é uma lesão muito grande, aquilo ali tem que ser tratado por um técnico que vai fazer um procedimento, às vezes de debridar aquela ferida, que é como se fosse descamar, sabe? De debridar aquela ferida, vai utilizar um material próprio, um curativo próprio, uma pomada, um óleo próprio, para aquilo ali cicatrizar. Porque esse tipo de ferida é porta aberta para infecção, para bactéria. O paciente que está em home care, na maioria das vezes, é aquele paciente que tem algum procedimento invasivo. Então, ele usa uma traqueostomia, ele tem uma GTT, que é quando se alimenta pela barriga, ou ele usa uma sonda nasoenteral, ou uma sonda nasogástrica, ou ele tem uma sonda de demora para urinar, ou uma sonda de alívio. Ou seja, quem indica é o médico que sabe do quanto o paciente precisa. Tirar um paciente de um ambiente hospitalar é a melhor alternativa. Por quê? Primeiro que você está desocupando um leito, e a gente sabe qual é a dificuldade de leito em todos os hospitais no Brasil inteiro.
Segundo, você diminui riscos de contaminação por bactéria, por vírus, o que a gente chama, né, das infecções hospitalares, septicemias e outras. E terceiro, que esse atendimento em casa, ele está ali mais perto da família. Então, às vezes até o comprometimento com o tratamento muda, porque aquele paciente, ele está no ambiente dele, está na residência dele. E a ideia, uma pessoa que está no hospital, ela não quer ficar no hospital para o resto da vida, concorda? Sim. Na internação domiciliar, o mesmo. O ideal para que um paciente, quando sai do hospital e vai para um home care, para uma internação, é que ele se recupere para que o home care saia. Ele não precisa ficar internado vitaliciamente. É claro que tem algumas ocasiões e algumas situações que aquela doença ela não vai regredir. Ela pode ter uma progressão menor, ela pode trazer uma qualidade de vida melhor para aquela pessoa, mas ela não vai sair daquilo. Eu hoje tenho muitos pacientes, crianças, com AME, que é atrofia muscular espinhal. Sim. A expectativa de vida dessas crianças é muito pequena. Muito pequena, mas eles usam tráqueo, sonda, GTT, aparelho respiratório, tem ventilação mecânica. São pacientes que não podem ficar sem luz, por exemplo, porque se ele não estiver ligado numa tomada, ele não sobrevive. Então, esses pacientes em especial são pacientes eletivos a um home care, mas quem tem que pedir é o médico. É o médico que faz a solicitação. E aí, se o paciente tiver plano de saúde, o médico vai fazer essa solicitação ao plano, enquanto ele ainda estiver internado, ou se ele estiver em casa e precisar dessa internação, a família vai viabilizar que o médico faça esse atendimento domiciliar, para que o médico verifique se precisa ou não. Quando isso acontece num paciente que não tem recursos, que é um paciente do SUS, o ideal é que primeiro, ele faça um atendimento com o posto de saúde do bairro, onde ele mora, ou que ele peça uma visita do médico do posto de saúde, que é através do SAD, o Serviço de Atendimento Domiciliar. Pode ir à Secretaria de Saúde, lá tem o serviço de atendimento, fala, olha, eu queria marcar uma visita, a pessoa está assim, está assado, e o médico vai verificar se ele precisa daquele encaminhamento para uma internação por home care. Tá? Realmente é muito difícil você conseguir um home care, porque você precisa de muitas informações, e são informações técnicas. Tá? Às vezes o médico fala assim, o paciente necessita de cuidados domiciliares. Isso não é home care. Quem pratica cuidado é cuidador, quem pratica cuidado é o familiar. Home care tem que ser feito por um profissional, por um técnico de enfermagem, por um enfermeiro, por um médico, por um fisioterapeuta. E cada home care tem as suas particularidades. Eu posso ter um paciente de alta complexidade, que é, por exemplo, o caso dessas crianças que têm vários procedimentos, e eu posso ter pacientes de baixa ou média complexidade. Então, cada caso é um caso. Quando eu falei do fonoaudiólogo, por exemplo, nem todo paciente em home care precisa de fonoaudiólogo. Nem todo paciente em home care precisa de fisioterapeuta. Isso quem vai indicar é sempre o médico. E não conseguindo, seja pelo SUS ou seja pelo plano de saúde, procure a Defensoria Pública, procure um advogado particular, procure uma pessoa que vá saber te dar orientação. Processo médico não é um processo aventureiro. E a gente fala que o direito médico não é para qualquer um, porque realmente não é. São muitas informações técnicas. Agora, tem que ser buscado um advogado, um profissional. Não é a empresa de home care que vai dizer que você precisa ou não. A doutora Flávia, a especialidade dela é o direito médico, Sim, correto? direito médico e da saúde. Direito independente de homem, mulher ou criança. Independente. Tá. É o direito médico. Então, é a especialidade dela. E se você quiser telefone, tudo, precisar falar com a doutora Flávia, é só entre em contato comigo, que eu passo o telefone dela para vocês.
Enfim. Quando a gente fala, Hélio, de direito médico e da saúde, não é só para o paciente. Às vezes é para o médico, às vezes é para uma clínica, sim. né? Porque hoje com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o advogado orienta a clínica, orienta o hospital de como resguardar os dados do paciente. Sim. A gente pode orientar o médico sobre documentações médicas. A gente orienta como fazer contratos, termos de consentimento livre e esclarecido, termo de quitação de tratamento. E eu hoje só atendo paciente. Eu não faço atendimento eu tenho muitos amigos médicos que às vezes eu dou uma orientação ou encaminho para um colega em parceria, mas hoje eu atendo só paciente. Só paciente. E não é só paciente para home care, não. É paciente para medicamento, às vezes é uma cirurgia, às vezes é uma transferência, às vezes é um aumento exagerado do plano de saúde. Né? Falar, doutora, meu plano era R$300, passou para 500. A ANS tem um percentual que ela autoriza de acréscimo, então, e às vezes isso não é respeitado. A doutora Flávia volta ao programa o mês que vem? Pode? Volto. Volta ao programa o mês que vem, que a gente tem muita coisa para falar com ela esse ano, a gente já vai montar aqui uma programação. E em breve, eu tenho que trazer também para o mês que vem o doutor Romualdo aqui, para a gente voltar a falar em endometriose, que é um assunto, eu tenho uma amiga que está com esse problema, é um assunto que a gente tem que falar muito disso. Muito e mesmo. Muitas mulheres têm. Parece que é uma coisa assim, rara, mas não. Acomete muitas mulheres. No programa de amanhã, eu vou estar... amanhã nós não teremos... A princípio, não está pronto o programa de amanhã. Não posso falar dele. Não está pronto. Então, aguardem. Normalmente é o programa Debates. Mas vamos aguardar durante o dia. Vai estar na página. Vai estar aí também no diário. E no meu Facebook. E aí eu explico mais tarde como vai ser o programa de amanhã, que ele não está pronto ainda. Flávia, muito obrigado. Tem um camaradazinho aqui que ele hoje não está bem, não. Aliás, o Tig também aqui também não está, não. Mas ele está lá em Pelotas, mandando um alô para você. Manda um abraço. Rafael. Aqui é Rafael. Rafael. E eu tive com ele ontem à noite pelo WhatsApp, e nós estamos mal pra caramba, que o Flamengo perdeu outra vez ontem. Mas o meu Fluminense ganhou, eu tô feliz. Pois é. Tá vendo, Rafael? Tá vendo? Não se confia em prima, não, Rafael. Tá vendo? Mas, a alegria de um é a tristeza do outro, infelizmente. E ele tá lá em Pelotas, feliz da vida, que graças a Deus tá muito bem lá, né? Tá bem, sim. Vida que segue, vamos embora. Flávia, obrigado. Amanhã a gente tá de volta, 10 da madrugada. Doutora Flávia volta o mês que vem aqui. Eu que agradeço.